povo, bom dia a todos. Bom, muito bem, hoje é jogo rápido, para fazer 2 ou 3 ponderações no máximo. Primeira e principal delas é que eu tomei uma decisão depois de 4 longos anos, ou um pouco mais até, de fazer alguma coisa no sentido de exigir daqueles que não têm argumentos, daqueles que se vitimizam e vivem apontando o dedo para mim, me dizendo que eu ataco, que eu calunio, que eu ofendo. É óbvio que inúmeras vezes eu me exaltei, tendo em vista as circunstâncias que cada um dos senhores bem sabem. Agora, eu não fiquei aqui apontando o dedo e imputando crimes a absolutamente ninguém. Todas as vezes que eu vim, eu falei de suspeitas que eu tinha e, tendo essas suspeitas, obrigação como político que sou, e já há algum tempo, em cumprir com a minha palavra, eu tomei as medidas cabíveis, sejam elas de ordem política ou sejam elas de ordem judicial. Obviamente, as de ordem política, não foi possível o êxito, tendo em vista que o Legislativo é um poder colegiado e os senhores bem sabem o estado de putrefação que encontra-se aquela Casa de Leis. Então, eu sempre encontrei guarida através da instituição Ministério Público, através do bom trabalho oferecido pelos promotores. E busquei isso com muita força, com muita insistência, e o resultado está aí, não vem ao caso ficar falando a respeito disso mais uma vez. Entretanto, existem ainda algumas pessoas que insistem em apontar o dedo para mim e ficar me acusando de coisas que eu nunca cometi, de predicados que eu não carrego. Então, eu respondo hoje a cerca de uns 8 ou 9 processos ainda, e já respondi por mais de 10 ou 12, graças a Deus, com nenhuma condenação. Óbvio, porque esses processos são não mais do que uma tentativa dessa gente vadia de tomar o nosso tempo e tomar o nosso dinheiro, utilizando do nosso próprio dinheiro, porque sabemos bem como se dá o trabalho desses referidos advogados e o porquê eles fazem isso. Então, depois de refletir bastante, eu entendi justo eu entrar com um processo contra uma determinada pessoa a primeira vez nesse longo tempo. Essa pessoa vem me caluniando, vem me atacando, não é de hoje, não é de ontem, já tem bastante tempo. Ela fala com muita certeza, e já que ela tem tanta certeza, eu prefiro não perder energia em discutir com esse ser em redes sociais. Então eu peço desculpas ao judiciário, que eu entendo que tem situações muito mais importantes e delicadas a tratar, mas é necessário que alguém ponha um freio nessas pessoas. Então, como político, como pessoa pública que sempre me posicionei, eu estive e sempre estarei aberto às críticas. Qualquer um de vocês que quiserem me criticar, me chamar de pateta, falar que o que eu faço é ridículo, podem fazê-lo à vontade. Isso não é motivo para que eu me indisponha, para que eu processe absolutamente ninguém. Mas aquele que resolver apontar o dedo para mim e me imputar algo com veemência, com certeza, em atacar a minha honra, faça já ciente de que responderá pelas atitudes tomadas, tal qual eu sempre respondi pelas minhas. Então, o primeiro ponto é esse. Esse foi, e espero que seja o último. Se a situação não mudar, a gente segue aí fazendo o que é necessário. Então, cada um terá que responder pelas suas palavras, pelas suas acusações no judiciário. Mesmo que isso leve tempo, uma hora vai ter um resultado e cada um que seja responsável pelo seu. A segunda coisa que eu quero pontuar aos senhores, acabou de sair daqui, estava tomando café aqui comigo, apesar de um pouco tarde já, mas eu também tenho esposa, eu também tenho filhos, e tem sido muito desagradável ver pessoas ainda utilizando de argumentos rasos para dizer que nós estamos atacando, que nós estamos pisando em cachorro morto, que eu faço isso, que eu faço aquilo. Eu sempre dei exposição e eu vou continuar dando exposição ao trabalho que faço a favor dessa gente tão sofrida, dessa gente que já foi roubada há décadas.
Isso não vai mudar. Eu sempre que tiver alguma posição política para tomar atitudes a favor da população guapense, qualquer assunto que seja de interesse público, eu trarei ao conhecimento da população. Não vou mudar essa minha linha de comportamento, essa minha maneira de agir de forma alguma. Eu devo respeito e integridade para com a população que acredita, que depositou e que deposita confiança em mim. Eu sinto muito que famílias, que crianças, que pais, que esposas sofram em decorrência desse processo, mas a culpa disso não é minha. Como eu disse, eu não tenho autoridade absolutamente nenhuma para determinar se uma pessoa vai para a cadeia, se ela sai da cadeia. Eu não sou promotor, eu não sou juiz, eu não sou policial, eu não prendo absolutamente ninguém. Tudo que eu fiz e faço é com o espírito de cidadania, é com o desejo de que a nossa gente não seja roubada da maneira vil que tem sido há tantos anos. Então, se existe alguma pessoa que, porventura, foi levada ao hotel do Estado, isso não se deu por força das minhas ações, se deu por força das ações das próprias pessoas. Me ofereceram propina, tentaram inúmeras vezes me oferecer ilícitos para que eu fizesse o mesmo que é, infelizmente, hábito por parte desses canalhas que ainda operam, e eu digo que ainda operam porque não pensem vocês que pelo fato das prisões ocorridas no dia 7 de fevereiro, que isso tenha tido fim. De forma alguma não teve. Inclusive, na minha leitura, pessoas mais perigosas, mais sorrateiras do que o próprio prefeito continuam soltas, continuam fazendo o bom e velho politiquês barato para poder persuadi-los e para, no momento oportuno, enfiar a mão no seu bolso e lhe dar uma facada nas costas. Então não fui eu que prendi essas pessoas. Eu recebi mais uma vez o ataque de um pai de um dos presos ontem, pessoa até que eu sempre tive apreço, que eu sempre tratei com respeito. O filho dele foi meu contemporâneo de escola, eu já almocei na casa dele, ele já almoçou na minha casa quando criança, e cada um segue o caminho que entende que é correto. As nossas vidas se afastaram, mas eu sempre fui educado com ele da mesma forma que ele foi comigo. Nas denúncias que eu levei ao conhecimento do Ministério Público, os senhores podem lê-las, para quem teve curiosidade de dar uma garimpada lá naqueles links. Os senhores notarão que a maioria dos depoimentos, parte das denúncias que eu fiz estão todas públicas lá. Então eu não citei o nome desse referido rapaz em momento algum, de forma alguma, por mais que já houvesse suspeitas da parte deste que vos fala. Eu entendi que perto do todo era insignificante. Agora, nas investigações ocorridas, o GAECO entendeu que a minha leitura não estava certa. Para o GAECO, para a justiça, eles entenderam que a participação dele era uma participação que deveria ser reprimida. Então, quem fez essa repressão não fui eu. Em momento algum, diga-se de passagem. Aqueles que eu denunciei, eu me ative a ter um nível de informações mais palpáveis para poder levar ao Ministério Público. Eu não saía aí apontando metralhadora e falando ao léu de qualquer pessoa que fosse meu opositor político, ou de qualquer pessoa que eu não gostasse. Não foi esse o critério que eu adotei. O critério que eu adotei, ele foi muito frio. Foi baseado nos documentos e informações que eu tomei conhecimento. Então, eu recebi o ataque desse pai e, como eu havia prometido que não ia respondê-lo, não ia responder a esse tipo de coisa, eu dei uma simples resposta, porque entendi que seria necessária, de que eu respeitaria a dor dele nesse momento e não entraria em embates.
Ele tem o direito de estar magoado, ele tem o direito de me odiar, ele tem o direito de estar com uma visão torpe. É família, é lógico que qualquer pai vai sair em defesa do filho, mas eu estou vindo aqui a público para deixar veemente para vocês que, caso entendam que eu sou uma pessoa má, que eu estou fazendo isso para prejudicar a família, essa leitura está totalmente equivocada. Tomem muito cuidado com o discurso de flores do campo que ficam aí distribuindo, né, o amor do ódio, né, o amor do bem. Bom, vocês entenderam qual é a analogia que eu quero fazer. Elas sim distribuem ódio da maneira mais vil, mais baixa, mais sorrateira possível, mas continuam naquela posição de eu sou vítima porque eu sou mulher, eu sou vítima porque eu sou isso, eu sou vítima porque eu sou aquilo. Bom, não falemos mais de passado, falem em plano de governo. Óbvio que eu já me posicionei como pré-candidato aos senhores e eu não vou vir aqui ficar com aquele discursinho raso de um determinado ou de determinados pré-candidatos que permitiram sim, porque estiveram aonde os olhos poderiam ter enxergado e enxergaram sim, se fazem de bobo, continuam aí com aquele discursinho vazio, falando em plano de governo, sem conhecerem o orçamento, sem conhecerem os políticos aos quais se alinharam, sem conhecer as pessoas, os coronéis que abastecem os seus carros, que pagam seus contadores, advogados, sem conhecer o sistema. Na verdade, conhecem absolutamente, só que aceitam, e eu nunca aceitei isso. Então, a promessa que eu sempre tive aos senhores, a duras penas, que eu sempre fiz aos senhores, a duras penas, custando saúde, custando preocupação, custando dinheiro, eu tenho cumprido. Nunca vacilei em cumprir com a palavra que dei a cada um dos senhores, que era sim levantar o tapete, que era sim fazer com que essa cidade pudesse, ao menos uma vez, ter possibilidade de luz, de verdade, e para que haja desenvolvimento, e para que se fale em plano de governo, é necessário que haja uma limpeza. Eu sempre trouxe essa analogia para os senhores. Não adianta trabalhar um solo sujo, não adianta tentar plantar em terreno praguejado. Então é necessário que se faça a limpeza da área para que se lance a semente, para que se cuide da planta, para que colha bons frutos. Existe todo um processo a ser cumprido. E se eu não me ater a esse processo, ou eu faria como os demais pré-candidatos e encheria meu bolso ou meu ego, ou então eu permaneço com a minha fé e com as minhas convicções, entendendo que ainda é necessário que se limpe esse terreno para que depois se lance a semente. Discutir plano de governo, eu estou aberto a discutir com qualquer um dos pré-candidatos. O nosso, basicamente, já está concluído. Só que não estamos em momento de campanha. Agora tratamos de pré-campanha, onde diversas possibilidades ainda estão abertas. Então aqui não existe candidato A, candidato B ou candidato C. Existe a pretensão de pessoa A, pessoa B ou pessoa C de adentrar a esse mundo, de seguir esse caminho e de concorrer no momento oportuno a uma determinada vaga, seja ela no legislativo ou seja ela no executivo. Então não espere, os senhores, que eu esteja aí visitando suas casas, que eu esteja fazendo a política do bem, né, que esse povo do mal tenta ainda entregar para vocês, porque eu não farei. Eu vou manter minha cabeça erguida, vou manter os meus princípios, como eu sempre mantive desde o primeiro dia que me coloquei à disposição dos senhores. Então eu peço que saibam sopesar as situações e entendam que aqui na minha residência existem mulheres e existem crianças. Diga-se de passagem, uma mulher idosa que sofreu como poucas outras sofreram com os atentados vis desses criminosos. Foi a minha esposa e foi meus filhos que choraram a morte do nosso cachorro. Foi a minha esposa e meus filhos que ficaram apavoradas no dia que um criminoso chegou armado aqui na porta de casa, sendo preso na frente das minhas crianças. Foi a minha mãe que sofreu com as bombas que soltaram aqui, que estilhaçaram a janela da casa que ela mora aqui conosco, aqui no fundo de casa. Foi meus filhos que ficaram preocupados. Agora, se tem esposa, se tem pai, se tem mãe sofrendo, eu respeito essa dor. Mas não tentem imputar a mim a culpa da prisão dessas pessoas. Eu não sou culpado.
Se existe algum culpado, reflita um pouco melhor. Essa culpa eu não carrego e eu não a aceito. Muito obrigado mais uma vez pela atenção, um grande abraço, fiquem todos com Deus e vamos retomar o controle.